Olá, bora mergulhar de cabeça em uma das joias do Grishaverso de Leigh Bardugo, King of Scars, que aqui no Brasil a gente conhece como Rei das Cicatrizes. Prepare-se, porque essa é a história de um rei, do país dele e do monstro que ameaça acabar com tudo. Vamos entender por que essa história é tão poderosa. Sabe, essa é a pergunta que pulsa no coração do livro inteiro. É o que define toda a jornada do Nikolai Lantsov, um líder que está preso entre o seu dever de rei e uma escuridão que o devora por dentro. É uma luta super pessoal, mas com consequências que podem ser devastadoras para todo mundo. A história se passa anos depois da grande guerra contra o Darkling, mas a paz... a paz é só uma ilusão. Ravka tá na lona, sem dinheiro, dividida politicamente. E para piorar tudo, o rei, aquele jovem carismático que todo mundo adora, esconde um segredo terrível que aparece toda noite. E é aqui que a gente chega no centro do conflito. Não é uma guerra de um país contra o outro, não. É uma guerra que acontece dentro de um homem só. A batalha pela alma do rei Nikolai. O mais genial aqui é essa dualidade. De dia, a gente tem o Nikolai, sabe, o monarca perfeito, o corsário esperto que todo mundo admira. Mas quando a noite cai, a maldição deixada pelo Darkling o transforma numa criatura de pesadelo, uma besta que ameaça colocar tudo a perder e expor a maior fraqueza do reino. E claro, um segredo desse tamanho não dá para guardar sozinho. O Nikolai depende de um grupo bem pequeno e muito leal de aliados para conseguir lidar com a maldição e, ao mesmo tempo, governar o reino. Vamos ver quem faz parte desse time. Olha só que time de elite ele tem ao lado. Primeiro, Zoyana Zelensky, a general do segundo exército. Uma grisha que controla tempestades e é tão afiada quanto poderosa. Depois, Genya Safin, a alfaiate, com aquela habilidade rara de mudar aparências, que é crucial para esconder as marcas físicas do monstro. Temos também o David Kostik, o gênio que está tentando achar uma solução científica para um problema mágico. E claro, Tolia e Tamar, os guarda-costas leais que protegem o segredo com a própria vida. Sem essa galera, o rei já teria caído há muito tempo. E isso tudo nos mostra que a luta do Nikolai está acontecendo em duas frentes ao mesmo tempo. Uma é pública, lá nos salões do palácio, cheia de política, a outra é totalmente privada, acontecendo nas sombras da mente dele. Então, o ponto principal é esse. Ele precisa ser duas pessoas diferentes o tempo todo. De um lado, o político astuto, negociando alianças para salvar o país da falência. Do outro, o homem desesperado, caçando uma cura mágica em ruínas antigas. A pressão é simplesmente absurda. Qualquer passo em falso pode ser o fim de Ravka. Mas, olha, enquanto Nikolai luta para manter Ravka de pé, os problemas do reino dele começam a vazar pelas fronteiras. Agora, a gente vai para Fierda, a nação vizinha, onde uma outra história está se desenrolando e mostrando que o conflito Grisha é bem maior e mais perigoso do que parece. E aqui a gente reencontra uma personagem que, nossa, muita gente adora da duologia Six of Crows, a Nina Zenik. Ela está numa missão secreta no pior lugar possível para uma Grisha, a nação fanática e congelante de Fierda. A jornada da Nina aqui é pesada, é sobre luto e vingança. Ela não é só uma espiã tentando derrubar um governo. Ela é uma mulher lidando com uma perda terrível e, ao mesmo tempo, descobrindo um poder novo e assustador. Um poder que a conecta com os mortos. Certo, um aviso importante agora. Daqui para frente, a gente vai entrar nas grandes viradas e nos temas mais profundos do livro. Então, se a leitura ainda não foi feita e os spoilers são algo a se evitar, essa é a hora de dar uma pausa. Para quem fica, vamos mergulhar no coração da história. Beleza. Com o aviso de spoiler dado, agora a gente pode explorar de verdade o que significa carregar a coroa num mundo todo quebrado. Não é só sobre poder, não. É sobre o fardo esmagador da responsabilidade. E é aqui que a história fica muito mais complexa. O livro não pergunta só quem é o monstro, ele bagunça nossa cabeça sobre o que é ser um monstro. A gente descobre que o demônio é, na verdade, um pedaço da magia corrompida do Darkling. Mas aí o Nikolai começa a se perguntar: e se esse poder monstruoso pudesse ser usado como uma arma para proteger o povo? A história nos força a pensar numa ideia bem desconfortável. E se a linha entre rei e monstro, entre salvador e destruidor, não existir de verdade? Essa citação da própria Leigh Bardugo, nossa, ela acerta em cheio. O grande defeito dos magos é essa arrogância de achar que podem controlar o que criam. E para o Nikolai, o demônio é exatamente isso, uma criação incontrolável.
Não é só uma maldição, é um símbolo do poder absoluto. Aquele que seduz com promessas de força, mas que no fim quer a sua alma em troca. A luta dele não é só para se livrar do monstro, mas para não virar um. E, no fundo, é essa a escolha que define um líder de verdade, não é? O Nikolai é forçado a decidir o que ele está disposto a sacrificar. A própria vida? A própria humanidade? Tudo por Ravka? E o livro mostra que ele não está sozinho nesse dilema. A Zoya, que sempre pareceu tão dura, também precisa encarar os traumas do passado dela para evoluir. Ela não se torna mais forte apesar do que sofreu, mas por causa disso, redefinindo o que significa ter poder. Agora chegando no final do livro. Esquece aquele final feliz e arrumadinho. Na verdade, o que acontece aqui é a preparação para um conflito muito, mas muito maior. Então, sim, eles conseguem apagar alguns incêndios. As ameaças mais imediatas são controladas. Mas não é uma vitória limpa, de jeito nenhum. O demônio não foi totalmente destruído e as cicatrizes, tanto no Nikolai quanto em Ravka, são profundas. Vão ficar ali para sempre. Mas aí vem o golpe final. O livro termina com um gancho que deixa a gente de cabelo em pé. Fica muito claro que tudo que eles enfrentaram até agora foi só o aquecimento. Foi só o prelúdio de uma guerra muito, muito maior que está vindo, o que prepara o terreno perfeitamente para o próximo livro, Rule of Wolves. E é com essa pergunta que a gente fecha. Ela resume perfeitamente o conflito da série. Para personagens como Nikolai, como Zoya, e até mesmo pensando no legado do Darkling, a busca pela redenção, num mundo onde o poder sempre parece corromper, é a verdadeira batalha. E essa é uma pergunta que fica ecoando na nossa cabeça muito tempo depois de fechar o livro.